É difícil hoje imaginarmos a internet sem o HTML, a linguagem por trás de praticamente todas as páginas que enxergamos na internet. No entanto, a internet é muito mais antiga que o HTML e que a World Wide Web, o www, que enxergamos em praticamente todas as URLs, os endereços de sites que visitamos. Na sua origem, a internet já oferecia uma série de recursos úteis e muito utilizados. O e-mail, o FTP, que permitia que baixássemos arquivos da internet. Mas tudo isso era antes da internet se tornar uma rede para o grande público. Na época se chamava do advento da internet comercial. Já nessa época, se pensava que, tendo uma série de computadores espalhados pelo mundo, cada um contendo informações e podendo enviar e-mails, disponibilizar arquivos uns para os outros, era interessante ter alguma forma de as pessoas poderem navegar e chegar a essas informações. Uma das estruturas mais antigas era o Gopher. O Gopher era uma estrutura em que você podia organizar informações em uma espécie de lista de endereços que você podia navegar de um para o outro, e alguns desses endereços poderiam estar em N outros servidores da internet. Então você navegava de um servidor para o outro até encontrar a informação, o arquivo que fosse de seu interesse. Pouco tempo depois, porém, surgiu uma solução alternativa ao Gopher. Basicamente, foi criada uma linguagem que definia as mesmas características do Gopher no sentido de capacidade de ir de uma página para outra, de um servidor para o outro, mas de uma maneira muito mais flexível, em que você colocaria textos, todo tipo de texto que quisesse, colocaria qualquer palavra desse texto como um link, na época um hiperlink, que levaria para uma outra página, para um outro local. E com uma característica interessante, não era necessário dominar nenhuma tecnologia, não era necessário adquirir nenhum software mais sofisticado para fazer a criação desses documentos e seus links. Na verdade, bastava você escrever alguns comandos que definiam como seria esse texto, qual item desse texto seria um hiperlink, qual seria o título daquele documento, etc. Essa versão aqui do HTML, que definia todas essas informações, já é hoje ultrapassada, não é considerado nas novas versões do HTML que nós mostraremos, que nós estudaremos durante esse curso, uma versão atualmente válida, mas na essência ainda é a mesma lógica. Comandos junto com textos que podem ser editados em qualquer editor, inclusive num bloco de notas, e que definem links e textos entre páginas, entre servidores, permitindo que você navegue por toda a internet buscando as informações que procura. A superioridade do HTML em relação a todas as alternativas ficou bastante clara desde o seu início. Você podia colocar imagens, definir cor de textos, separar os textos por linhas, colocar uma cor de fundo. Enfim, para a época, para as alternativas, o HTML se mostrou muito superior. Em pouco tempo, você já tinha uma enormidade de recursos que permitiam o mais variado tipo de páginas na internet. Nessa época começou o que se chamava da guerra dos browsers. Cada navegador, na época em especial o Netscape e o Internet Explorer, procuravam oferecer um recurso novo antes do outro. Ah, então podemos colocar uma cor de fundo? Não, mas agora nós podemos colocar uma padronagem no fundo. Podemos colocar um elemento piscando para chamar a atenção. Podemos
trabalhar com uma estrutura em tabela em que a gente coloca a imagem de um lado, o texto do outro e criamos layouts cada vez mais sofisticados. Isso trouxe duas questões muito importantes. Uma de padronização. A sua página funcionava num navegador e aparecia distorcida em outro navegador. Isso criou a necessidade de se estabelecer padrões e, de alguma maneira, o HTML ser algo definido por um conjunto de empresas, por entidades, em que todos os navegadores fossem obrigados a seguir aquele padrão definido. Uma segunda questão muito importante, à medida que foram se definindo esses padrões, foi perceber que cada vez colocando mais e mais comandos no HTML, estava tornando ele confuso, algo que nasceu simples, onde você tinha os textos e algumas tags, alguns comandos que especificavam como a página se comportaria, o que seria um parágrafo, o que seria um título, o que seria o início de uma sessão, havia se transformado numa linguagem extremamente confusa, com milhares de opções que permitiam que você deslocasse elementos de um lado para o outro, onde você colocava imagens invisíveis que permitiam posicionar melhor determinados elementos. E nesse trabalho de padronização, o que se definiu era a necessidade de separar o que era aquilo que fazia parte da origem do HTML, as definições da estrutura do documento, o que era um link, o que era um título, etc., e deixar isso separado do que era o layout do site, onde você tivesse uma outra linguagem, que foi criada então a CSS, Cascading Style Sheets, que seria onde estaria a definição do layout, o posicionamento, as cores, as fontes, toda a estrutura não da informação e da estrutura da informação, mas da estrutura do layout do site. Então hoje, e isto é o momento em que estamos quando iniciamos esse curso, nós temos o HTML já em versões padronizadas. Começaremos a trabalhar com o HTML5, que é a versão mais recente e com alguns recursos bastante significativos e novos para o HTML, e com o CSS, que é a linguagem utilizada para a definição do layout da página HTML.